Olá, começa agora o Semana Legislativa, nosso jornal com os assuntos que marcaram os trabalhos da Câmara Municipal. Nesta edição, você vai ver. População de São José apresenta contribuições durante a audiência pública da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece metas e prioridades para a administração municipal para o ano de 2027. Regularização fundiária, manual oferece orientações para moradores da cidade que precisam solicitar o serviço. No mês da imunização, reportagem mostra a importância das vacinas e por que manter as doses em dia garante proteção para toda a comunidade. Judiciário, poder público e sociedade civil se reúnem para discutir medidas de combate ao trabalho infantil e ações que garantam o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Essas e outras notícias a partir de agora. O Semana Legislativa está no ar. A gente começa esta edição com um balanço da 30ª sessão do ano. Os vereadores se reuniram para votar projetos de lei. 8 projetos de lei foram aprovados pelos vereadores durante a 30ª sessão do ano. Um deles, os vereadores Sena e Renato Santiago, autoriza a implementação de políticas de prevenção à nomofobia, como é chamada a dependência digital. O texto prevê campanhas de conscientização na mídia, eventos e grupos de apoio sobre o uso equilibrado de dispositivos em escolas e ambientes de trabalho. A lei também institui a Semana Municipal de Conscientização da Nomofobia, a ser realizada no mês de janeiro, que deverá disseminar informações preventivas e encorajar práticas de convivência social sem o uso de aparelhos eletrônicos, como o Dia Sem Celular ou o Desafio da Desconexão. Outra matéria aprovada, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, estabelece diretrizes para um programa de apoio à saúde mental dos participantes do Atleta Cidadão. Entre as ações previstas estão protocolos de acolhimento psicológico, capacitação de treinadores para identificar sinais de sofrimento psíquico e canais para denúncias de bullying e abuso no ambiente esportivo. Também sobre saúde, o PL do parlamentar Rogério da Acasem cria a campanha Outubrinho Rosa, destinada à prevenção e diagnóstico precoce de doenças que afetam meninas até 15 anos. Entre as atividades a serem realizadas estão campanhas informativas sobre a importância da vacinação contra o HPV. Voltado à população idosa, o projeto de autoria do vereador Renato Santiago autoriza a adaptação gradual de centros comunitários para oferecer atividades físicas, culturais, sociais e de convivência, com salão multiuso, piscina aquecida, vestiários e equipamentos acessíveis a pessoas com deficiências e limitações. Já o projeto de lei do vereador Roberto do Eleven institui o Dia de Prevenção às Queimaduras em 6 de junho, o mês da campanha Junho Laranja. Na área da educação, os vereadores aprovaram 2 projetos encaminhados pelo Poder Executivo. Um deles institucionaliza o Programa Municipal de Alfabetização, Leitura e Fluência Leitora. O objetivo é garantir por lei a continuidade das ações que abrangem monitorar o aprendizado de habilidades de leitura e escrita desde a educação infantil até o 2º ano do ensino fundamental. Já o outro projeto autoriza a renovação do convênio entre a Secretaria de Educação e a Fundas para atendimento socioeducativo aos estudantes da rede municipal. O plano de trabalho prevê a contratação de 51 assistentes sociais, diagnóstico e fortalecimento dos vínculos entre escola, família e comunidade, prevenir a evasão escolar e atender alunos em situação de vulnerabilidade ou em violação de direitos. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Até o final deste mês, os vereadores devem votar o projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece metas e prioridades da administração municipal para o ano de 2027. Mas antes da apreciação em plenário, os parlamentares abriram as portas da Câmara Municipal
para ouvir a população, que apresentaram contribuições durante uma audiência pública. O plenário da Câmara Municipal recebeu a última audiência pública de debate sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027, a LDO. A reunião foi conduzida pelo presidente da Câmara, o vereador Roberto do Eleven. Estiveram presentes o secretário de Gestão Administrativa e Finanças, José Nabuco, e o diretor financeiro da pasta, Alexandre Anacleto. A população também participou do encontro. Das 13 pessoas presentes, 6 se inscreveram para falar pelo tempo de 3 minutos cada. Nós estamos falando aqui de 5 bilhões e 300 milhões, né, para ser gasto em nossa cidade, como foi mostrado ali, né, 1 milhão e 300 para educação, saúde, e a população tinha que interagir mais para colocar suas ideias que eles têm sobre a nossa cidade. As audiências públicas, elas são um requisito, né, para aprovação das peças orçamentárias. É muito importante que a população demonstre aonde ela quer que o dinheiro, né, seja aplicado. Então, tanto no PPA quanto na LDO e na LOA, a gente realiza as audiências, coleta as sugestões dos munícipes, leva isso para as áreas técnicas, discute internamente e o gestor decide o que ele vai fazer ou não. Entre as demandas apresentadas pela população estavam a solicitação de moradores do bairro Capão Grosso que pediram melhorias no sistema de saneamento básico na região e a construção de novas áreas de lazer, além de valor maior no orçamento do próximo ano para projetos de regularização fundiária. Falando saneamento básico, o bairro Capão Grosso 1 chegou o saneamento básico, mas a minha rua, que é a rua mais crítica, que é a Rua E, não chegou ainda. E venho falar também para uma área de lazer para o Capão Grosso, que já foi regularizado, mas a gente não tem nada lá, nenhuma área de lazer. Outras reivindicações apresentadas durante a audiência foram a instalação de água potável em residências do bairro Recanto da Piedade, a ampliação das escolas de tempo integral, contratação de profissionais de saúde e ações de acolhimento e atendimento a dependentes químicos em situação de rua. A LDO é a lei que estabelece as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte. É um instrumento que orienta como os recursos públicos arrecadados pelo Executivo serão utilizados. A estimativa de arrecadação para 2027 é de 4,85 bilhões de reais, entre receitas municipais e repasses dos governos estadual e federal. O montante é 5,8% maior na comparação com o valor de 2026. O planejamento, né, de acordo com a Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, ele é composto por 3 peças. O plano plurianual, que ele é de 4 anos, ele prevê as diretrizes, objetivos e as metas para a administração. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela define as metas e prioridades. Então, ela é uma peça anterior à Lei de Orçamento, que é onde a gente define de fato os valores. Nós fazemos uma estimativa dos valores de arrecadação, que nós estamos prevendo para o ano seguinte, na LDO também, mas o papel principal dela é definir algumas metas de arrecadação, metas de endividamento, despesa com pessoal, enfim. Ela traz uma série de artifícios que vão ditar como a lei orçamentária vai ser executada no ano que vem. A gente segue com assuntos do Legislativo. A Câmara Municipal tem vários grupos de trabalho chamados de frentes parlamentares. Nelas, os vereadores se reúnem para debater temas de interesse da sociedade. Uma dessas frentes é a evangélica, que fez uma reunião de prestação de contas com lideranças religiosas da cidade. Vereadores da Frente Parlamentar Evangélica realizaram a segunda edição do Encontro Anual de Prestação de Contas. A proposta do evento, criado no ano passado, é detalhar para integrantes do Conselho de Pastores e ministros da cidade o trabalho realizado pelo Legislativo. Por que para nós é importante? Primeiro, nós temos o privilégio de vir aqui e orar por todos os vereadores dessa casa, não apenas os da frente parlamentar, como você mesmo pôde presenciar, nós oramos por
todos os vereadores dessa casa, abençoando o trabalho deles, independente da religião. Segundo, nós votamos nos parlamentares cristãos, que representam a nossa comunidade de fé. E aí nós viemos aqui para saber, e aí? O que é que vocês estão fazendo com o mandato que nós outorgamos para vocês? O Conselho representa mais de 150 igrejas do município. Em São José dos Campos, a população evangélica soma aproximadamente 25% do total de habitantes, o que ressalta a importância da transparência na aplicação dos recursos públicos, que também são gerados por essa parcela de contribuintes. Todo o recurso arrecadado por uma prefeitura, a população evangélica também contribui. Então, se hoje nós somos 25% da população, nós somos fatalmente 25% do orçamento da cidade. Então, é importante que esse público saiba exatamente para onde está indo o recurso, o que nós temos feito, qual tem sido a nossa ação parlamentar. Então, eu creio que é fundamental para a nossa cidade. O vereador Cláudio Apolinário apresentou projetos de lei aprovados pela Câmara nas áreas de mobilidade urbana e inclusão, como que prevê ambientes multissensoriais de acolhimento e regulação para pessoas com deficiência. Mas eu tenho feito questão de apresentar projetos de lei que abençoam toda a cidade, que beneficiam toda a cidade. O projeto Direito à Livre é um deles, o projeto Amar 6D, que são ambientes multissensoriais de acolhimento e regulação, que estão nas escolas, estarão amanhã em hospitais, para essa turma que é o pessoal do TEA, Síndrome de Down, TDAH. Então são projetos mais amplos, uma vez que eu tive voto em todas as urnas de São José dos Campos, embora vereador evangélico, eu não legislo para o evangélico, eu legislo para toda a cidade de São José dos Campos. Já o parlamentar Marcelo Garcia destacou o volume de requerimentos, indicações e ofícios formulados durante o mandato atual. Segundo o vereador, esses instrumentos ajudam a aproximar o poder público da população e contribuem para atender de forma prática as necessidades dos cidadãos. Sentir a dor das pessoas. Isso é muito diálogo, isso é muita conversa, é muita presença nas ruas, nas feiras, nos postinhos, e ali você vai entendendo a necessidade das pessoas, e aí é uma rua que é iluminada, uma rua que é pavimentada, um redutor de velocidade que é colocado, e isso nós estamos ajudando e salvando vidas. A apresentação de contas também englobou a destinação de emendas orçamentárias obtidas por meio de parcerias com deputados. Os recursos foram direcionados para entidades e políticas públicas no município. Nós conseguimos, com o nosso mandato, 2 milhões de verba destinados à estrutura da cidade de São José dos Campos. R$500 mil foi para salas multissensoriais de acolhimento, são 4 salas, as primeiras 4 salas que serão implementadas em São José dos Campos. R$500 mil para a Defesa Civil, a construção da nova Defesa Civil de São José dos Campos. E R$1.990.000 para a área de mobilidade. Então, desde a parte de acessibilidade, rampas e assim por diante, foi praticamente R$1 milhão. Então, são 2 milhões que são dedicados para a nossa cidade. Nós pleiteamos essas ajudas, essas emendas parlamentares. Eu pude citar várias delas que foram ajudadas, como o GAC, Pio 12, Guadalupe, Santa Casa, Francisca Júlia, Clínica Sul e outras dezenas aí, que foram contempladas por essas emendas parlamentares. Isso também é dar satisfação com o dinheiro público. Para os organizadores, a iniciativa reforça a relação entre representantes públicos e lideranças religiosas, promovendo transparência, participação e acompanhamento das ações desenvolvidas ao longo dos mandatos. Os demais colegas tivemos aí a satisfação e o privilégio de mostrar os números. E na minha hora eu disse que os números não são frios. Cada número é uma história, é uma caminhada, é uma família que foi ajudada. Apresentamos o nosso projeto de leis, aqueles que estão aprovados, aqueles que estão em tramitação. E com certeza a cidade ganha com isso, é um conselho de pastores. São homens sérios que estão pelas ruas, pelos bairros, apacentando, cuidando de famílias. E quando nós prestamos contas, eles ficam mais seguros daqueles ao qual eles confiaram o voto para estar nessa casa. E em um outro evento realizado no plenário, lideranças religiosas receberam uma homenagem. O encontro celebrou o Dia Municipal do Pastor e da Pastora Evangélicos, que faz parte do calendário oficial de festas e comemorações do município.
Em comemoração ao Dia do Pastor, celebrado sempre no segundo domingo do mês de junho, a Câmara Municipal de São José dos Campos reuniu pastores e pastoras de diferentes denominações para uma homenagem idealizada pelo vereador Cláudio Apolinário nesta quarta-feira. O parlamentar destacou a importância do ato como uma retribuição ao trabalho voluntário e de impacto social das obras realizadas pelos líderes religiosos. Eu creio que a figura de um pastor e pastora, quando a gente fala pastor e pastora, a gente envolve apóstolos, bispos, todos aqueles que estão envolvidos no serviço eclesiástico, é fundamental, porque essas pessoas dedicam a sua vida, a maioria absoluta é um serviço voluntário dedicado a cuidar de vidas. E quando a gente fala em cuidar de vidas, isso é bom para a sociedade, porque além de cuidar do espiritual, cuida também da área social, cuida das pessoas que estão enfermas, fazendo serviço de capelania. Então esse é um serviço muito importante que beneficia a nossa cidade. Um dos líderes religiosos homenageados foi o pastor Etienne, que completou recentemente 40 anos de vida ministerial, uma trajetória espiritual alinhada à justiça social. Em São José dos Campos estamos chegando a 23 anos de trabalho e só temos que louvar a Deus pelo esforço, não só meu, como toda essa turma que hoje foi homenageada. A gente louva a Deus pela vida de cada um deles, pelo trabalho de cada um deles, que é principalmente cuidar de quem Deus mais ama, que é cada ser humano, cada pessoa importa para Deus, independente de quem seja, de quem é. E os pastores têm essa visão de estar estendendo a mão, de estar levando uma palavra de amor, uma palavra de recuperação, aquele apoio que muitos precisam, muitas das vezes, numa hora que ninguém entende, que ninguém compreende. A diplomação também se estendeu aos demais pastores presentes. Receberam o certificado de homenagem ao Dia do Pastor diversas lideranças de diferentes denominações. Um deles foi o Admilson, um pregador que ficou conhecido por espalhar a palavra de Deus de um jeito diferente, fora dos templos, na praça. O trabalho de um pastor não é só dentro de um templo, é para fora também, é visitar as famílias, né? Buscar as famílias que estão perdidas. Essa é a palavra do bom pastor, como disse Jesus. A comunidade evangélica de São José dos Campos soma aproximadamente 25% da população da cidade. A homenagem foi uma forma de reconhecer o apoio espiritual que os religiosos oferecem para a comunidade. É o reconhecimento público. A minha motivação é de honrar aqueles que honram tantas vidas, que honram tantas pessoas. Eles merecem um dia em que eles sejam honrados. A gente faz agora a primeira pausa do semana, mas é bem rápido, não saia daí, porque no próximo bloco tem informações sobre regularização fundiária. Manual oferece orientações para moradores que precisam solicitar o serviço. É já já. Voltamos com o Semana Legislativa. E durante a 29ª sessão do ano, os vereadores se reuniram para apreciar documentos. Vamos ver um balanço. A 29ª sessão do ano contou com a apreciação de 188 documentos. A maior parte das indicações lidas, 132, eram pedidos de manutenção e melhorias em vias e áreas públicas, como pintura de sinalização viária, reparos em bueiros e fiscalização de veículos abandonados. Do total de requerimentos, 25, 7 foram aprovados pelos vereadores, entre eles a solicitação à concessionária EDP para religação de energia de uma praça no bairro Monte Carlo e a poda de árvores que estão em contato com a rede elétrica no bairro Bosque Imperial. Durante o Pinga Fogo, momento em que os parlamentares vão à tribuna para debater assuntos de interesse público, o vereador Tomás Henrique citou a representação feita pelo Ministério Público sobre possíveis irregularidades cometidas no processo de nomeação de cargos do Executivo Municipal. O parlamentar disse que vai preparar um requerimento para cobrar esclarecimentos sobre os critérios estabelecidos para a ocupação de cargos comissionados.
Já o vereador Roberto Chagas usou a tribuna para falar sobre o vídeo publicado pelo secretário da Saúde com críticas sobre o trabalho de fiscalização do Legislativo. Chagas contestou a fala e ressaltou que acompanha a situação das unidades de saúde. A saúde também foi tema da fala da vereadora Amélia Naomi. A parlamentar reforçou que os investimentos do governo federal, através do novo PAC, vão permitir a construção de unidades de atenção especializada. E criticou a terceirização do atendimento básico, que, segundo a vereadora, tem provocado precarização do serviço. Quem também fez uso da palavra foi a vereadora Juliana Fraga, que disse acompanhar com solidariedade a mobilização dos servidores de Taubaté, em greve desde o dia 2 de junho. A parlamentar afirmou que a greve deve servir como um alerta para a administração pública da cidade sobre a valorização dos servidores. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. O processo de regularização fundiária precisa cumprir diversas etapas e nem sempre esse caminho fica claro para os moradores. Aqui na Câmara, os vereadores recebem muitas demandas sobre esse assunto nos gabinetes. Agora, um manual para orientar quem deseja solicitar o serviço foi lançado pela Secretaria de Habitação. Hoje, o seu Hélio tem em mãos um documento muito esperado, o registro da sua chácara. Depois de anos buscando regularizar o terreno, o documento finalmente chegou. Desde o começo, levou praticamente acho uns 2 anos. Que a gente vem lutando também para que regularizasse essa área nossa, né? E graças a Deus, né, o ano passado a gente recebeu um aviso da prefeitura que seria regularizado esse condomínio. O registro do seu Hélio veio depois dele e outros moradores do condomínio Morada do Fênix buscarem a regularização por meio do manual REURBIE. O material, fornecido pela Prefeitura, serve de passo a passo sobre como realizar a solicitação do serviço. E esse manual traz direitinho o roteiro certinho de como fazer a regularização, com todas as explicações necessárias, por exemplo, de como fazer o levantamento topográfico, quais os documentos necessários para fazer essa regularização e até a fase de cartório. O processo de regularização fundiária realizada através do manual é feito inteiramente pelos moradores do bairro ou conjunto habitacional que buscam essa certificação, ou seja, projetos técnicos, obras de infraestrutura e demais adequações são de responsabilidade dos interessados. De acordo com o secretário de Habitação da cidade, a expectativa com o manual é aumentar significativamente o número de loteamentos regularizados. Na verdade, esse manual veio exatamente para isso, para tentar ajudar esses núcleos a se regularizarem o mais rápido possível, sem muitas indas e vindas, e a gente pretende, se tudo der certo, que essa regularização atinja perto de 4.000 unidades, aproximadamente 100 loteamentos. E a busca pela regularização fundiária no município é acompanhada de perto pelo Legislativo. Segundo o vereador Zé Luiz, as solicitações por regularização são uma das principais demandas recebidas pelos vereadores e precisam ser encaradas com atenção e urgência. Eu sempre digo que regularização fundiária é uma das matérias mais complexas que nós temos, não só aqui no município de São José dos Campos. A discussão em termos de Brasil, ela é exigente, ela é necessária, ela é urgente. Então, cada vez mais, eu creio que tanto o Poder Executivo, o Poder Legislativo vão trazer essa pauta para a ordem do dia, porque é necessário. Nós já temos um arcabouço legal a respeito de todos os mapas, de regularização que nós precisamos fazer, mas cada vez mais o Legislativo ele é demandado. Agora, com tudo em dia, o seu Hélio diz que a regularização também abre uma janela de oportunidades para melhorar o local onde vive. A gente já vinha antes, já fazendo, através da nossa diretoria, a gente fazia a melhoria aqui dentro. E com a ideia de que quando fosse regularizado, a gente partiria para fazer uma melhora aqui no ambiente para a gente. Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
que abrange a cidade de São José dos Campos, realizou o evento no Centro de Formação do Educador, que reuniu representantes do Judiciário, Poder Público e também da sociedade civil. A proposta foi discutir medidas para evitar a violação de direitos e garantir o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. A apresentação da fanfarra da Fundaz deu ritmo para o Fórum Mapeando Futuros, que reuniu no CEF, Justiça, empresas e jovens para discutir direitos e oportunidades. O foco foi mostrar a lei da aprendizagem como o caminho mais seguro para o primeiro emprego. Dia 12 de junho é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Então a gente criou esse espaço para discutir o assunto e oferecer oportunidades tanto para jovens quanto empresas que buscam oferecer essas vagas para os jovens aprendizes. Então nós temos aqui várias entidades reunidas para criar um ambiente de oportunidades para a nossa sociedade. Palestras, painéis e workshops abordaram proteção integral, educação, empreendedorismo, inteligência artificial e carreira. O objetivo foi fortalecer a rede de proteção e aproximar os setores envolvidos na formação da juventude. É uma oportunidade perfeita para conectar, tanto o público geral, conscientizar toda a população, principalmente as empresas que precisam contratar esses jovens, que têm sim muita mão de obra esperando uma primeira oportunidade, até mesmo para conhecer esse mercado de trabalho. Então, para a gente é um prazer, uma honra e de extrema importância captar esses talentos para preenchimento dessas vagas. A aprendizagem vai além do primeiro emprego. Abre portas para um projeto de vida. Foi o caso de Gabriela, que hoje atua no setor de recursos humanos e concilia a experiência prática na empresa com os estudos na faculdade. Eu já tinha visto o programa nas redes sociais, só que quando eu fui procurar um emprego mesmo, pelo fato de eu ter 18 anos, eles já apresentaram essa oportunidade de ser jovem aprendiz para iniciar no mercado de trabalho. Eu estou criando uma experiência muito legal, porque eu trabalho na parte de RH, eu sou auxiliar de administrativo de RH, e é muito legal, eu gostei bastante, eu não sabia muito que área seguir, eu acho que eu pretendo seguir a minha faculdade de gestão empresarial, e eu acho que eu vou seguir nessa área, e o Gantt me ajudou muito. O evento também aproximou empresas, instituições de ensino e jovens em busca de oportunidades. Uma forma de identificar novos talentos e prepará-los para o mercado de trabalho com qualificação e responsabilidade. É através dessa primeira oportunidade que o jovem ele consegue se conectar à área profissional que ele busca, o que ele vai querer fazer para a vida dele, Então, é de extrema importância porque ele já vai desenhando esse futuro dele na empregabilidade. Então, com certeza faz todo sentido. Além de apresentar vagas e programas de formação, o Fórum abriu espaço para histórias de destaque. Entre os convidados estava Rafael, que começou como aprendiz e hoje acumula experiência em grandes empresas de tecnologia. Para mim, a importância de começar como jovem aprendiz é ter a opção, Se eu fosse no modelo convencional, a escola padrão, eu não teria aquele processo paralelo de disseminar mais informações, mais conhecimento para mim entender o mercado de trabalho como um todo. É diferente de você se formar no ensino médio e tentar arriscar no mercado de trabalho. Quando você, desde os seus 15, 16 anos, você já tem um apoio, é completamente um cenário muito novo de oportunidades. Para o TRT, o desafio agora é fazer com que o mercado de trabalho cumpra a lei de aprendizagem, que estabelece a contratação de 5% a 15% de jovens em empresas com mais de 7 funcionários. A meta é unir poder público e iniciativa privada para garantir ao jovem um emprego digno e com todos os direitos garantidos. A gente trouxe aqui palestrantes de alto nível aqui para tratar com a rede técnica que trabalha diariamente com violações de direitos. Aí a gente também trouxe jovens, antigos aprendizes que hoje ocupam seu espaço no mercado de trabalho. Também trouxemos profissionais que podem dar orientações para os empresários. Tudo isso sob esse olhar crítico de criar alternativas para que a gente consiga tirar
o adolescente, a criança do trabalho irregular e poder colocá-lo na escola e inseri-lo no mercado de trabalho da forma que é mais adequada. O último intervalo do Semana Legislativa e na volta vamos mostrar uma reportagem especial sobre o Dia Nacional de Imunização. Voltamos daqui a pouco. E essa semana foi celebrado o Dia Nacional da Imunização. A data tem o objetivo de chamar a atenção da população para a importância das vacinas. Manter a carteirinha em dia, seja das crianças ou dos adultos, é um dos melhores métodos para prevenir doenças e infecções. E quem segue direitinho o calendário de vacinação traz tranquilidade para toda a família. A Gabriele mostra toda orgulhosa as carteirinhas de vacinação das filhas, a Amália, de 2 anos, e a Catarina, de 4 meses. Tudo organizado para manter o calendário de imunizações da família em dia. Você está prevenindo possíveis riscos, né? Eu não quero ver minha filha no hospital, eu não quero ver minha filha, enfim, sendo privada da convivência com os amigos porque ela está doente, né? E então, assim, a gente fica muito mais tranquilo, né? Até mesmo porque eu tenho que prevenir as doenças da minha maior para ela não pegar na minha menor. Então, eu já vacino a Amália pensando no que é melhor também para a Catarina. A dorzinha é passageira. Logo, a Alice, que acabou de completar 1 aninho, já está calma e até interagindo com a nossa câmera. Na UBS, foram 4 vacinas de uma vez. É importante, né? Principalmente agora que ela vai para a creche, né? Primeira vez na escolinha, então é bom sempre estar em dia com as vacinas, né? Ainda mais agora, essa época de gripe, é bom estar protegido, né? Sempre. No Brasil, há 52 anos, o Programa Nacional de Imunizações garante acesso gratuito às vacinas. O programa é referência mundial na prevenção de doenças transmissíveis. Atualmente, são disponibilizados 50 imunobiológicos para todas as fases da vida, da infância à terceira idade. A Ana Cristina veio tomar as vacinas da gripe e da Covid. A dona de casa conta que incentiva toda a família. Importante, a vacina é muito importante para todos. O que a senhora diria, né, para pessoas que não estão se vacinando, estão acreditando em notícias falsas? Tem que vacinar. É por meio da vacina que o nosso corpo cria anticorpos que nos protegem de muitas doenças. O professor de medicina da USP, Gonzalo Vecina Neto, um dos idealizadores do Sistema Único de Saúde, explica por que manter as vacinas em dia é tão importante para a saúde coletiva. A questão do Programa Nacional de Imunização é vital, porque para que uma doença não circule, o vírus ou a bactéria, o micro-organismo de uma doença qualquer, para que ela não circule, eu tenho que ter grande parte da população vacinada. Então, se algumas pessoas se vacinarem, elas se protegerão, mas as outras pessoas estarão expostas. Quando eu consigo uma cobertura acima de 70%, eu consigo fazer com que o agente etiológico, o micro-organismo, o vírus, a bactéria, deixem de circular e de produzir mais doença. Então, é fundamental que toda a população esteja protegida para que a gente aumente a proteção de todos nós. Então, daí a importância do Programa Nacional de Imunização e de nós imunizarmos a maior parte das pessoas. Sempre tem alguém que não vai tomar vacina. Essa pessoa que não toma vacina está protegida porque todos os outros tomaram vacina. O único problema que ele tem que tomar cuidado é se ele for viajar para fora do país. Ou, às vezes, quando a gente tem a reintrodução desse micro-organismo por viajantes. Em São José dos Campos, as ações de imunização são coordenadas pela Secretaria de Saúde. Atualmente, o foco são as vacinas contra a gripe. No calendário nacional de vacinação, também estão incluídas imunizações contra doenças graves, como a poliomielite, rubéola, hepatite B,
coqueluche e o sarampo. Este último permanece com alta incidência em vários países. A preocupação é tanta que, por causa dos recentes surtos de sarampo nos Estados Unidos, Canadá e no México, países sedes da Copa do Mundo 2026, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre o risco de reintrodução do sarampo no país por causa do fluxo de viajantes. Segundo a nota técnica do governo, em 2025 foram confirmados mais de 248 mil casos de sarampo em todo o mundo. Só no Canadá foram 5.062 casos, no México 6.152 e nos Estados Unidos 2.144 casos no ano passado e 721 somente em janeiro deste ano. Nos últimos anos, os imunizantes têm sido alvos de informações falsas no mundo inteiro. Esta desinformação leva muitas pessoas a não se vacinarem e até mesmo pais deixam de imunizar os filhos. As pessoas têm medo de tomar uma vacina que pode causar algum efeito colateral, uma vez que elas não estão vendo a doença circulando, elas não estão vendo pessoas doentes. Você está protegido por uma população que está em seu entorno e que está vacinada. Mas a partir do momento que a vacina começa a diminuir, a cobertura começa a diminuir, as doenças vão começar a aparecer. Então, a gente tem que procurar se informar com relação a essas doenças, que elas não desapareceram, elas só não estão circulando porque grande parte da população está imunizada. A partir do momento que essa imunidade cair, essas doenças vão voltar. É importante que a gente tome atenção no calendário vacinal e se vacine, porque vacinar é proteção. E tem mais, é garantido que um remédio que é vacina foi testado e retestado para não produzir doença. Então, vacina é segura e nos protege de doenças que poderiam trazer consequências para a nossa saúde. Quando as vacinas estão em dia, a saúde agradece. E as mamães Gabriele e Giovana também. Olhar esse momento da picadinha, né, como uma picadinha mesmo de amor, de saúde, de prevenção, né? Eu acho que isso é primordial a gente olhar e entender que quando eu vacino meu filho, eu não estou vacinando meu filho só para ele, eu estou vacinando para a sociedade. É bom manter em dia, né, para evitar algo grave, né, algo grave de ficar internado, né, e mais para a saúde deles, né, que é importante estar sendo vacinado. Mais tranquila. Isso, mais tranquila, isso mesmo. É isso aí, Giovana, a lista linda, cheia de saúde e com proteção garantida pelas vacinas. E por falar em saúde, a Câmara recebeu a audiência de prestação de contas da Secretaria de Saúde. Os dados apresentados foram referentes ao primeiro quadrimestre de 2026. Moradores de São José dos Campos e representantes do poder público participaram da audiência de prestação de contas realizada pelo Fundo Municipal de Saúde, responsável no município pela gestão dos recursos financeiros da pasta. Durante a reunião, foram apresentados os valores referentes ao primeiro quadrimestre de 2026. Onde nós mostramos a aplicação dos montantes de recurso, auditorias realizadas e também os indicadores de saúde, né? Então é tudo que é acompanhado pelos técnicos na secretaria, tanto na despesa quanto na execução de fato dos serviços de saúde para a população. Os principais tópicos apresentados foram os valores da arrecadação e utilização do orçamento nas demandas de saúde. Do total dos recursos disponíveis, que somam as verbas municipal, estadual, federal e fundos especiais, foram aplicados de janeiro a abril deste ano 347 milhões de reais, alta de 6,54% na comparação com 2025. Apenas de recursos municipais, o valor foi de 277 milhões. De acordo com o chefe do Fundo Municipal de Saúde, o valor, apesar de superior ao do ano passado, utilizou uma porcentagem menor das aplicações municipais. Na aplicação da despesa própria do município, como foi mostrado, nós tivemos um aumento na aplicação do recurso próprio. Embora o percentual de aplicação esteja menor,
o recurso, de fato, aplicado ele foi maior. O que causou essa redução percentual foi o aumento da fonte vinculada federal. Isso, consequentemente, cai o percentual, mas, de fato, o que foi esclarecido para os munícipes é que a receita própria do município ela foi aplicada de forma maior do que no comparativo do ano anterior. A Constituição determina que o município deve destinar 15% do orçamento para a saúde. No primeiro quadrimestre, São José já superou o índice e aplicou 19% dos recursos. Os setores que mais receberam investimentos foram os de assistência ambulatorial e hospitalar, com 72,7%, seguida de atenção básica, com 15,8%, suporte profilático e terapêutico, com 4,6%, e vigilância epidemiológica, com 1,7%. Na segunda metade da audiência, representantes das subsecretarias apresentaram as metas estipuladas para 2026 em cada uma das diretrizes da programação anual. Ao todo, são 86 metas. Dessas, 48,8% já foram alcançadas. O setor que mais se aproximou dos objetivos foi o de controle de doenças e agravos passivos de controle, que envolvem ações como aumento da cobertura vacinal, capacitação de profissionais e combate à dengue. Das 15 metas estabelecidas, 9 foram concluídas ainda no primeiro quadrimestre. Para a população saber o que de fato acontece, o planejamento que a Secretaria faz e o resultado desse planejamento, né? E também esse acompanhamento serve como um termômetro para os profissionais para saber como é que está o andamento do serviço e elaborar os planos de ação, para que a gente consiga atingir as metas. O chefe do Fundo Municipal destacou que a audiência é uma ferramenta de transparência e que ouvir a população ajuda a entender se os serviços estão atendendo às demandas dos moradores. É um termômetro a mais, é saber como que o munícipe na ponta está recebendo esse serviço de saúde e se está de fato de qualidade, resolvendo o problema dele e além de receber as demandas para serem apuradas e melhorar ainda mais o serviço que já é executado. Considerado um dos principais parques urbanos do estado de São Paulo, o Vicentina Aranha de São José vive um momento especial com o processo de preservação do patrimônio histórico e cultural. Foram concluídas as obras de restauro de um dos pavilhões do antigo sanatório. O pavilhão São João, inaugurado no fim de maio, atualmente recebe 3 exposições. A nossa equipe foi até lá conferir e traz as novidades para a gente. Esta é a maior restauração já feita no Parque Vicentina Aranha. São 1.200 metros quadrados de área recuperada, do chão às paredes, às portas e janelas. Tudo do pavilhão São João ganhou vida nova e traz nos detalhes arquitetônicos a preservação de um patrimônio histórico de São José dos Campos e de São Paulo. Esse parque maravilhoso, né? A população de São José ganhou muito desde 2007 com esse parque aberto para o público e agora tantos espaços reformados. Acho que a gente, como joseense, eu me sinto uma privilegiada. O trabalho de restauro do pavilhão foi coordenado pela Associação para o Fomento da Arte e da Cultura, que administra o Parque Vicentina desde 2011. A iniciativa contou com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura e de empresas nacionais. É uma obra que foi feita assim com recursos da iniciativa privada, que também é uma coisa que é emblemática, né? Porque você tem recursos que vem de lei de incentivo fiscal, então não sai do caixa da prefeitura, né? Essas empresas participam, né, e contribuem para que conseguisse fazer o restauro por inteiro, né? Por se tratar de uma restauração bastante delicada, as obras aqui no pavilhão São João duraram 2 anos. Agora, com tudo concluído e o novo pavilhão do Vicentina Aranha inaugurado, foram lançadas 3 exposições. Uma delas fica aqui nesta sala, é a exposição São João da Gente. Aqui, o público vai conhecer materiais e objetos que foram usados quando o Vicentina Aranha era um sanatório. São mobiliários, instrumentos para exames médicos e até uniformes, que reconstroem a memória do antigo sanatório. Entre 1924 e 1980, o Vicentina Aranha foi um dos maiores centros de tratamento de tuberculose da América Latina.
Andando mais um pouco no novo pavilhão está a exposição Olhares sobre o Vicentina. Celebra os 102 anos do parque. Nas fotografias selecionadas pelo Fotoclube Câmera e Luz, cada imagem revela uma perspectiva da natureza e da arquitetura que atraem mais de 70 mil pessoas por mês. Eu achei muito bonito, está diferente, né? Por causa da pintura que foi renovada, tudo. Tá uma maravilha, eu acho. Essa restauração é muito bom. O público que frequenta aqui vai ser maravilhoso. A cena musical de São José ganha espaço nesta outra sala. É a exposição Mapa Musical SJC. Nela, o visitante percorre um século de ritmos da cidade, com destaque para artistas e momentos marcantes da história musical joseense. A entrega do Pavilhão São João é considerada um marco da história recente do Vicentina Aranha. Agora, o parque passa a contar com 4 pavilhões totalmente restaurados. São exposições que vão sendo alteradas, né? E o espaço tem sala para fazer reuniões, auditório. É um espaço multiuso, então a gente vai utilizá-lo e disponibilizá-lo para a população, dependendo da demanda, daquilo que exija, né, assim, a utilização, mas sempre pensando em disponibilizá-lo com muito cuidado, com muito carinho, com muita preocupação de ser mantido como ele está, né? Um parque que já ajudou tantas pessoas, né, antes de ser liberado, desde 1924, ele cuida de pessoas e agora de um outro jeito, né, na parte do lazer, da diversão, da cultura, e é muito bacana mesmo. As exposições que você viu aí na reportagem estão abertas ao público aos sábados e domingos, das 9 da manhã às 2 horas da tarde. Já o parque funciona diariamente das 6 da manhã às 9 da noite. O endereço é o Rua Prudente Meireles de Moraes, 302, Vila Adiana. O Semana Legislativa termina aqui. Muito obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana para você.